Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos. Gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo 13, e especificamente nos versículos 11 a seguir. No versículo 11 diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, nós sabemos que o tempo se finda. Nós vimos que as profecias bíblicas, elas estão se cumprindo a cada dia. Nós vemos, louvado seja Deus, tantas catástrofes que têm acontecido na humanidade. Vemos a falta de amor, vemos, louvado seja o nome do Senhor, guerras, rumores de guerra, terremotos, fomes, pestes sobre a terra. E tudo isso é a palavra do Senhor, que está se cumprindo. As heresias, as apostasias, os falsos profetas, os falsos sinais, falsos milagres. Tudo isso é bíblico, meus irmãos. Tudo isso é a palavra, porque o Senhor, Ele vela pela sua palavra. E na palavra do Senhor, nós vemos que pode passar o céu e a terra, mas a palavra, ela tem que se cumprir. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele falou, aquilo que Ele determinou em sua palavra, vai se cumprir. E nós vemos diante dos nossos olhos, meus irmãos, que a palavra tem se cumprido a cada dia e que o tempo se finda. Vemos que está muito próximo para a vinda de Jesus, para os finais dos tempos. Então, no versículo 11 nós vemos, e conhecendo o tempo, nós estamos, irmãos, vendo o tempo se findando, os acontecimentos acontecendo. Então, nós devemos conhecer o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor, todos nós devemos olhar para o tempo, para o relógio. Louvado seja Deus, o Senhor, porque o relógio de Deus não é como o relógio, nosso relógio, o relógio dos homens. Louvado seja Deus. Nós vimos que o tempo se abrevia, meus amados. Nós vimos que todas as coisas têm acontecido. Então, é hora de nós olharmos para a palavra, de nós olharmos para o relógio de Deus, de nós despertarmos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, não pode estar dormindo. E quando o apóstolo Paulo, ele fala despertar do sono, só desperta aquele que está dormindo, aquele que está adormecido. Então o Senhor, Ele nos convida a despertarmos. A igreja de Cristo, a noiva do Senhor, ela deve estar acordada, atenta, olhando o relógio do Senhor, olhando o tempo. A Bíblia diz que nós devemos remir o tempo.
Devemos olhar, meus irmãos, para o tempo, para as profecias. Louvado seja Deus. Não é tempo de nós estarmos dormindo. Não é tempo de nós estarmos adormecidos, porque o diabo, nosso adversário, ele não dorme, meus irmãos. Ele não descansa. Ele está 24 horas trabalhando, 24 horas, meus amados irmãos, fazendo planos. Ele está 24 horas, meus amados irmãos, nos rodeando, buscando uma brecha, buscando nos tragar, porque o diabo está vendo no relógio de Deus que está próximo. O diabo está vendo que está próximo para o fim de todas as coisas. Por isso ele fica, meus irmãos, em todo tempo buscando tragar as almas, ceifar as almas, o maior número possível. Então este é o tempo da igreja despertar. Esse é o tempo do despertamento do Senhor, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Louvado seja Deus. Está muito próximo, meus irmãos, a nossa salvação. Aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, olho nenhum viu, não chegou ao coração do homem, não chegou nem ao pensamento do homem. É o que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. É para o tempo vindouro, meus irmãos. E a nossa salvação está muito próxima. Está muito próximo de nós voltarmos para o nosso lar, para o nosso lugar, para a nossa morada, que o Senhor ele tem preparado para cada um de nós. Porque a palavra de Deus diz: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também no Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, não são poucas moradas, são muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus subiria ao céu, estaria com o Pai, mas ele prepararia um lugar. E o Senhor tem preparado um lugar para mim e para você. A palavra de Deus também diz que nós não temos aqui uma cidade permanente, mas nós buscamos a futura cidade, meus irmãos. Nós buscamos a Nova Jerusalém, o nosso lar, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Louvado seja Deus. A palavra de Deus também diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra estranha. Então aqui não é o nosso lugar. Nós não podemos nos enquadrar, nos encaixar nesse mundo, porque o nosso lar não é aqui. Então que nós viemos a despertarmos, porque está próxima a nossa salvação. A noite é passada, o dia é chegado. Então rejeitemos todas as obras das trevas, tudo aquilo que nos afasta de Deus, meus irmãos. Nós devemos nos afastar dessas obras das trevas, porque o Senhor não nos chamou para as trevas, mas para a luz, para nós sermos luz neste mundo. O Senhor nos chamou para nós resplandecermos como astros nesse mundo, meus irmãos. Então que nós íamos a rejeitar todas as obras impetuosas das trevas e nos vestir, nos revertir com as armas da luz, com as armas que o Senhor nos concedeu, que é a palavra, que é a oração, que é o jejum, que é a obediência, a consagração, que nós íamos a nos vestir dessas armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Então que nós íamos a nos despir de tudo isso, das obras impetuosas das trevas,
aquele que anda desonestamente, aquele que anda em glutonaria, bebedeiras, em desonestidade, qualquer que seja o pecado, nós viemos a nos despir de tudo isso, a nos desfazer de tudo isso, que nós viemos a rejeitar o pecado, porque o pecado gera morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus tem vida para mim e para você, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Senhor veio para nos dar vida, vida em abundância. Então o Senhor tem vida para nossas vidas, meus amados irmãos. Então que nós venhamos a rejeitar tudo, a nos desfazer daquilo que nos afasta do Senhor. O que tem te afastado de Deus? O que tem te afastado da presença do Senhor? O que tem impedido você de estar na posição que o Senhor te chamou? O que tem impedido você de estar na presença de Deus? De estar na obediência? Rejeite tudo aquilo que te impeça, não importa o que seja. Rejeite. O mais importante é estar na presença do Senhor. O mais importante é agradar ao Senhor. Mesmo que você venha desagradar aos homens fazendo isso, mas o que importa é agradar a Deus. E aqui diz no versículo 14, para finalizar: revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O que nós viemos, meus irmãos, a nos revestir de Jesus Cristo, do nosso Senhor. E nós não viemos a nos preocupar com as coisas deste mundo, com as coisas carnais. Nós não viemos a nos preocupar com os cuidados dessa vida. Não, mas que nós viemos a nos rejeitar as concupiscências da carne, o engano do pecado. Porque o pecado ele é enganoso. O diabo ele engana. Louvado seja o nome do Senhor. Apresenta o pecado como algo muito bom, como algo muito doce, mas que causa morte, que causa a pior das mortes que existe, que é a morte espiritual. Nós estamos vivendo em um contexto onde muitas vidas têm sido ceifadas através de um vírus que assolou não somente o Brasil, mas assolou toda a humanidade. Um vírus que tem levado muitos a descer à sepultura. E nós vemos que o medo tem assolado muita gente. Quantas pessoas que estão amedrontadas com medo desse vírus, porque ele pode levar alguém à morte, pode levar ao óbito. Mas, meus irmãos, muito pior do que esse vírus é o vírus do pecado, porque o vírus pode atingir uma pessoa e pode matar a carne. Mas se aquela alma estiver com Deus, estiver firmado na obediência, ela não morrerá, mas ela passará para a vida eterna. Porque a palavra de Deus diz que os santos de Deus, eles não morrem, eles não passam pela morte, mas eles passam para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, muito pior do que o vírus é o pecado que mata a nossa alma, que traz morte espiritual, e essa é a pior das mortes. E essa é a morte que nós devemos nos preocupar, é com essa morte espiritual. Mas as pessoas, elas têm negligenciado o pecado e têm temido a esse vírus.
As pessoas têm negligenciado o pecado que causa a pior das mortes. Então que nós viemos a nos atentar mais para a nossa vida espiritual. Que nós viemos a nos atentar mais para as coisas do alto, para as coisas do céu, para as coisas de cima. Porque é isso que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Que os irmãos depois venham meditar nessa palavra e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.